Olá, primeiro ano. Nós estamos dando continuidade ao conteúdo da apostila 1. Então, vamos finalizar essa segunda parte do vídeo. Na verdade, vai ter mais um vídeo para só resolução de exercício. Esse vídeo eu vou finalizar o conteúdo da apostila 1, que é falar sobre operações entre conjuntos. Ok? Como vocês sabem, a gente tem as operações básicas entre números, né? Você tem adição, subtração, multiplicação e divisão. Conjuntos também a gente tem essas operações, são 3 operações. Eu tenho a união, interseção e a diferença. Vamos ver aqui então, você pode pegar no seu material, acompanhar pelo seu material. Eu tenho a união. Você vai ver que é bem intuitiva a ideia. Eu estou com o seu material aqui com o mesmo texto aí para ajudar quem teve alguma dificuldade. O que ele diz aqui no material? Dados dois conjuntos A e B, nós vamos chamar de união entre A e B um conjunto, que eu vou indicar por esse símbolo aqui, ó, A união B. Esse U aqui é o que significa união. Tá? O que seria esse conjunto A união B? O nome já diz. Você tem duas turmas, primeiro ano e segundo ano. O que acontece se eu unir as duas turmas? Eu vou ficar com a turma com todos os alunos dos dois conjuntos, certo? É basicamente isso que vai acontecer. Ou seja, todo elemento que está no A, que pertence ao A, ou que pertence ao B, certo? Isso seria a união de conjuntos, perfeito? Se você olhar o diagrama, ele está mostrando essa região toda sombreada aqui, exatamente indicando que seria a região do novo conjunto. Conjunto A união B seria todo esse cinza aqui. Tá? Só para dar um exemplo. Né? Imagine que no conjunto A eu tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem aqui numa parte já no B. Nós vimos na aula passada, eu poderia escrever o conjunto A e conjunto B, né? Se quisesse, seria a mesma coisa, ó, conjunto A. Quais são os elementos que estão no conjunto A? Vamos ver aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os elementos que estão no conjunto A são os elementos que estão nessa região do A. Todo elemento que estiver na região aqui do A é porque o elemento pertence ao conjunto A, como nós falamos no último vídeo, tá ok? Então, vamos colocar aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o conjunto B, se eu perguntasse para você qual é o conjunto B está nessa região azul aqui, que eu estou delimitando, certo? Todo elemento que tiver nessa região do B faz parte do conjunto B. Então, o conjunto B, nesse exemplo que eu dei, seria 6, 7, 8, 9 e 10. Tá ok? Então, o que seria a união B? A união B nada mais é do que você unir, que você juntar o conjunto A com o conjunto B. Por exemplo, se o aluno chegasse, professor, eu fiz o seguinte, eu peguei todos os elementos do A e todos os elementos do B e formei o conjunto A união B. Eu olhei que no A tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí no B eu copiei também 6, 7, 8, 9 e 10. 6, 7, 8, 9, 10. Tá errado isso? Corretíssimo, tá? Mesmo que você escreva o elemento repetido, isso não vai interferir, o conjunto é o mesmo. Lógico, fica mais elegante, né? A gente colocar aqui o conjunto A união B, como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Você não precisa repetir os elementos, mas também se eu repetir não está errado. Então veja que o conjunto A união B é a união do conjunto A com o conjunto B, certo? Que seria essa região cinza. Então quando eu delimitei essa região cinza aqui, eu estou dizendo que toda a região que tem o A e o B seria o novo conjunto A união B. Tá ok? Algumas observações tem na apostila bem simples. Olha lá. Se eu fizer a união com ele mesmo, vai ter todo o conjunto, todo elemento que está no conjunto A e que está no conjunto A, ou seja, o próprio conjunto A. Essa é uma operação que a gente chama de reflexiva, porque ela se aplica nela mesma, certo? Também posso dizer que se eu tiver A união B, é a mesma coisa de B união A. Isso é o que a gente chama na matemática de propriedade comutativa, que se você mudar a ordem dentro da operação, o resultado continua o mesmo. Então, tanto faz eu chamar esse conjunto aqui de A união B como B união A, que é o mesmo conjunto, ok? Se B for subconjunto de A, então A união B é igual a A. O que ele está dizendo aqui? Lembra da última aula, nós falamos aqui no último vídeo? Imagine que eu tenho um subconjunto. Quem não lembra o que é subconjunto, você tem aqui o conjunto A e eu tenho B como sendo o B como sendo o subconjunto de A. Ou seja, o conjunto B tem que estar todo dentro de A. Tá? Vamos fazer um outro exemplo diferente do anterior. Estou usando as mesmas letras só para facilitar a leitura aqui, mas o ideal seria usar letras diferentes, né? Então, vamos supor que eu tenho 0, 1 e 2. Aqui eu tenho 7, 8, 9 e 10. Fique bem claro que todo o conjunto B está dentro do conjunto A. Tá ok? Olha só, o conjunto A tem os elementos 0, 1, 2, porque o B, todos os elementos do B também estão dentro do A. O B é um subconjunto de A. E além disso eu tenho 7, 8, 9 e 10. Perfeito? Esse é o conjunto A. O conjunto B seria 0, 1, 2. Nota o seguinte, como o conjunto B ele já está dentro do A, o que vai acontecer se eu unir os dois? Se eu unir o conjunto A com outro conjunto que já está dentro dele? O resultado vai ser o próprio conjunto A. Se eu sombrear essa região aqui, ó, ou melhor, se eu pintar toda a região aqui, ó, o A, vamos pintar todo o conjunto A. Faça de conta que eu pintei certinho a região, tá? Eu não passei nada, não pode, né? E pintei o conjunto B. Olha o conjunto B aqui. Gente, olha só, se eu pintei o A e pintei o B, você concorda que tudo que está pintado está dentro do A? Ou seja, se um for subconjunto do outro, no caso o B for subconjunto de A, quando eu fizer a união dos dois, vai ter todo o elemento de A e todo o elemento de B. Só que os elementos de B já estão no A. Então, na prática, vai ter 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2 de novo. Ou seja, o mesmo conjunto A. Esse é o próprio conjunto A. Ok? No material tem alguns exemplos. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos para a gente poder comentá-los, né? Primeiro exemplo do material. Considere os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4, B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e C, 3, 4, 5 e 6. Escreva os conjuntos A união B. Se eu fizer A união B, eu vou pegar todo o elemento que está no A. 0, 1, 2, 3, 4. Olha aqui. A união B. 0, 1, 2, 3 e 4. E todo o elemento que está no B. Os elementos que estão no B são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos ver aqui? Menos 2,
menos 1, 0, 1 e 2. Então, nota que esse conjunto A união B, eu tenho todo elemento do B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e todo elemento do A, 1, 2, 3 e 4. Esse seria A união B. O que seria A união C? Vamos fazer a união de A com C. Eu vou pegar o conjunto A, o conjunto C e vou unir, formar um conjunto maior. O que vai ter nesse conjunto? Todo mundo do A. Vamos ver aqui. Quais são os elementos do A? 0, 1, 2, 3 e 4. 0, 1, 2, 3 e 4. E todo elemento do C. Vou fazer de vermelhinho aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Vamos ver aqui. 3, está repetido, que tem no A também. 4, 5, 6. Todo elemento que está no A e todo elemento que está no C. Formei A união C. E o que seria A união B união C? Todo elemento que está no A, que está no B e está no C. Professor, eu escrevi, eu copiei todos os elementos. Está errado? Não. Vamos ver. Se tiver alguma dificuldade, você pode fazer isso. Ó. Todo elemento do A. 0, 1, 2, 3, 4. Todo elemento do B. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Nota que o conjunto, se eu mudar a ordem dos elementos, não vai ficar errado. Se eu repetir elementos, também não fica errado, tá? Não tem problema. E todo o elemento do C. 3, 4, 5, 6. Agora, fica mais elegante você resumir, né? Colocar em ordem crescente, mas aqui já está certo, já fiz o que foi pedido. Mas para ficar mais elegante, vamos colocar aqui na ordem e tirar a repetição. Então, isso aqui está correto, ou vamos pegar aqui da ordem crescente, o menor que tem nesse conjunto aqui. O menor que eu tenho nesse conjunto aqui é o menos 2. Depois vem menos 1, 0. Vamos ver aqui. Menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí. A união B, união C. Que é o que ele deu aqui no material, na apostila de vocês. Tudo bem? Ok? Essa é a operação união. Você vê que é bem intuitivo. Quando a gente fala união, é exatamente o que a gente pensa, de juntar. A ideia é de juntar, certo? Aí eu tenho as outras operações. Vamos ver a próxima. É a interseção. O que é a interseção? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Você às vezes chega numa determinada região e aí você tem lá uma pista. Chega lá, tem uma pista assim. Tem uma pista aqui. E às vezes tem outra pista aqui. E aí quando duas pistas se cruzam, geralmente, eu não sei se vocês já perceberam, mas geralmente aqui no meio ficam umas... Tipo um jogo da velha aqui. Ficam umas marcações iguais a essas aqui que eu estou fazendo, ó. Não sei se alguém já viu. Chama cruzamento, né, no trânsito. Certo? Essa região que estou demarcando aqui é um cruzamento entre duas pistas. Essa região é uma região comum às duas pistas, ou seja, essa região que eu estou marcando aqui, ela está dentro das duas pistas. Tá ok? Nós chamamos essa região que é comum às duas de interseção. Tá ok? Então, interseção é exatamente essa ideia. A ideia de interseção é a ideia de você ter algo em comum. O que eu tenho em comum entre as duas pistas? Essa região. Então, nós chamamos de interseção. Isso que vai acontecer lá com o conjunto. Vamos ver aqui, ó. Dados dois conjuntos A e B,
A e B. Temos como interseção entre os conjuntos A e B e usamos esse símbolo. Nota que o da união parecia um U. Isso aqui é um U de cabeça para baixo. Ok? O que seria o conjunto A interseção B? Todos os elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Quando eu falei de união, eu defini como os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Ou seja, ou que está no A ou que está no B. Essa é a ideia de união. Está no A ou está no B. Está em um dos dois. Ou nos dois, né? Agora, interseção não. Olha como muda a letra. Se eu quero que esteja no A e no B, é porque aquele elemento tem que estar nos dois conjuntos. Se você olhar no diagrama, olha aqui no diagrama, o que ele fez? Ele sombreou somente essa região aqui no meio. Por quê? Todo elemento do A está nessa região amarela. Todo elemento do A está aqui. Todo elemento do B está na região azul. Todo elemento do B está nessa região azul. Só que existe uma região, em todo lugar que a gente marcou aqui, existe uma região que eu pintei duas vezes. Ou seja, existe uma região que está dentro do A e também está dentro do B. Que é exatamente essa região em comum entre elas. Ó. É exatamente isso aqui que nós vamos chamar de interseção. Certo? Olha como está definido matematicamente. A interseção B é x, x é o elemento, como a gente falou na aula anterior. X representa um elemento qualquer desse conjunto, conjunto A interseção B. Só que ele é um elemento que pertence ao A, que está dentro do conjunto A, e também, ao mesmo tempo que está no A, ele está dentro do B. Onde é que fica esse cara? Exatamente aqui. Está dentro do A e está dentro do B. Tá ok? Vamos fazer um exemplo numérico aqui. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer um exemplo numérico como o anterior. Vamos ver aqui se eu pego o mesmo exemplo. O mesmo exemplo que eu usei aqui, ó. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos ver aqui se eu não faço besteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, conjunto A, todo elemento que está dentro do A, como nós já fizemos, né? Está aqui nessa região azul. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O conjunto B, vamos fazer essa outra marcação aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou colocar ele aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que seria, só relembrando a outra operação que nós já falamos, o que seria a união B? O que está no A ou está no B, ou seja, todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 11. Só que o interseção não, olha a diferença. É um de cabeça abaixo. Ao invés de pegar o que está no A ou o que está no B, eu vou pegar o que está no A, mas que também está no B. Que é exatamente essa região aqui. Ó. Quem que está no A e no B? O 6 e o 7. Olha aqui. Ó. Olha para o conjunto A e conjunto B. Quando a gente escrever os elementos aqui, tem algum elemento que aparece no A e também aparece no B? Vamos ver aqui. Ó. O 1 tem só no A. O 2 tem só no A, o 3 está só no A, o 4, o 5, mas espera aí, o 6 tem no A, mas também tem no B. Olha ele aqui, ó. O 7 também tem no A e tem no B. Então, é algo que eles têm em comum. Isso é o que a gente chama de interseção na matemática. 6 e 7. Perfeito?
Aí tem algumas observações do material. Ele diz que A interseção com A. O que o conjunto tem interseção com ele mesmo? Todos os seus elementos, certo? Então, A união com A é o próprio conjunto A. Isso é o que a gente chama de propriedade reflexiva. Ele operando com ele mesmo. E tem a propriedade comutativa, ou seja, se você mudar a ordem, tanto faz eu chamar esse conjunto aqui de A união A interseção B, como B interseção A. Mesma coisa, tá ok? A interseção B. E se o conjunto estiver dentro do outro, de novo vamos voltar a uma situação parecida que já falamos. Se eu tiver um conjunto A, dentro do conjunto A eu tenho o conjunto B. Tá ok? Dentro do conjunto A tem o conjunto B. Vamos colocar aqui. No B tem o 5, 6 e 7. No A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque se está dentro do B, está dentro do A. O que tem em comum entre o A e o B? Nota que o B é subconjunto do A. Você concorda que se o B está dentro do A, se tudo que está dentro do B está dentro do B e está dentro do A, então o que tem em comum entre os dois? Não é o próprio conjunto B? Ou seja, vamos escrever aqui, ó, usando esse exemplo. O conjunto A, deixa eu separar aqui para não confundir com outro exemplo, né? Que eu devia ter usado uma letras diferentes, certo? Vamos separar aqui, ó. O conjunto A desse meu exemplo aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O meu conjunto B seria 5, 6 e 7. Note, como o B está dentro do A, tudo que está no B está no A. Então, se eu fizer a interseção aqui, a interseção B vai ter o 5, que está no A e B, o 6, que está no A e B, e o 7 também está no A e B. E isso não é o próprio conjunto B? Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Se um for subconjunto do outro, a interseção vai ser aquele subconjunto, o próprio subconjunto. Tá ok? Aí tem mais um exemplo na apostila usando o exemplo anterior, só que foi agora fazendo a interseção. Bom, então como eu falei, nós temos aqui os conjuntos A, B e C. O conjunto A, que ele está usando baseado no mesmo exemplo anterior, 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o conjunto C, 3, 4, 5, 6. Quando eu quero construir o conjunto A interseção B, é tudo que tem no A, a gente vai ler esse símbolo aqui como E. Assim como eu vou ler o símbolo de união como OU, eu leio esse como E. Ou seja, tudo que tem no A e no B. O que aparece no A e no B? Vamos ver. Ó. O 0 tem no A, mas não tem no B. O 1 tem no A. Opa, desculpa, o 0 tem no A e tem no B. Olha lá. O 1 tem no A e no B. O 2 tem no A e no B. O 3 tem no A, mas não tem no B. O 4 também. Então, 0, 1 e 2 aparece no A e aparece no B. Ou seja, é algo em comum. É a interseção entre eles. 0, 1 e 2. Quando eu faço a interseção C, eu quero tudo que está no A e também no C. Vamos ver aqui. Olha lá. O que está no A e está no C? O 0 está no A, mas não está no C. O 1 está no A, não está no C. O 2 está no A, não está no C. O 3, esse amarelinho, tem no A e tem no C. O 4 tem no A e também no C. Então, o que tem em comum entre o A e o C? O que aparece no A e no C?
o 3 e o 4. Agora, e se eu faço A interseção B interseção C? Se eu faço A interseção B e interseção C, eu estou fazendo a operação entre os três conjuntos, eu quero saber o que tem em comum no A, tem no B e também tem no C. Deixa eu escrever de novo os conjuntos, colocar um abaixo do outro. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir com esse exemplo. Bom, o A tem 0, 1, 2, 3 e 4. Eu deveria ter usado aqui uma letra diferente para não misturar os exemplos, né? Então, isso aqui se refere a essa parte. Tá feio, né? As próximas a gente melhora. Então, tá aí. 0, 1, 2, 3, 4. B. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o C. 3, 4, 5, 6. Nossa missão aqui é achar alguém que está nos três conjuntos. O 0 tem no A, tem no B, mas não tem no C. Então, esquece. O 1 tem no A e tem no B, mas não tem no C. Está fora. Opa, o 2 tem no A, tem no B, mas não tem no C. Também está fora. O 3 tem no A e tem no C, mas não tem no B. Fora. O 4 tem no A e tem no C, mas não tem no B. Então está fora. Não preciso nem continuar porque já olhamos todos os conjuntos, todos os elementos de A e os que estão no A. Já vimos todos de A e não tem nenhum do A que apareça nos outros dois. Tá ok? Por isso que nós podemos dizer que está vazio. Tudo bem? Se o aluno fala, professor, mas eu fiz diferente. Eu vi que aqui a interseção B, já tínhamos resolvido a interseção B. Eu posso usar esse resultado e fazer a interseção C? Pode. As operações aqui a gente pode fazer o que a gente chama de associativa. Se você tem duas interseções, você pode resolver em qualquer ordem. Eu posso fazer tanto a interseção B para depois fazer a interseção C, como eu posso fazer primeiro B interseção C para depois fazer a interseção A. Tá? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. Nós sabemos que a interseção B é igual a 0, 1, 2. Já fizemos isso aqui em cima. Então, se eu quero calcular, se eu quero construir a interseção B, interseção C, eu já sei que o resultado disso aqui é 0, 1 e 2. Eu quero calcular a interseção com C. E o C é 3, 4, 5 e 6. Note que eu não consigo achar nenhum elemento que apareça nos dois. Ó. O 0 não aparece nos dois, o 1 também não e o 2 também não. Então, nós dizemos que o resultado disso aqui é vazio. É um conjunto vazio que não tem elemento. Esse símbolo aqui é o que eu uso para vazio. Ou faz a chave com nada dentro. Esse seria o conjunto vazio. Tá ok? E a última operação que ficou faltando é a operação diferença. Como o nome já diz, a gente usa a diferença para dar a ideia de tirar, certo? Por exemplo, eu coloco em cima da mesa 7 bolinhas. 5, 6, 7. 7 bolinhas na mesa, ok? Eu tenho 7 bolinhas, eu vou tirar 3. O que significa fazer 7 menos 3? Se eu fizer a diferença entre 7 e 3, significa que eu vou tirar 3. Olha lá. Tirei 3. Opa. Se eu tenho 7 e tirar 3, o que sobrou? Sobraram as 7 bolinhas, tirando as 3 bolinhas. A ideia da diferença de conjuntos é basicamente essa. Você imagina que eu tinha aqui
um conjunto de várias bolinhas e eu tirei as 3 bolinhas, certo? Vamos tentar associar essa ideia para conjunto, que é a operação diferença, a última operação, para a gente finalizar. Vamos ver aqui. Dados os dois conjuntos A e B, temos como diferença entre os conjuntos A e B, indicamos com o sinalzinho de menos mesmo, aquele que a gente já conhece, todos os elementos que estão em A, mas não pertencem a B. Ou seja, o elemento desse conjunto A menos B é aquele que está no A, mas não está no B, não pertence a B. Da mesma forma, existe B menos A, só que você for olhar aqui, ele está de forma diferente. B menos A significa que pertence a B, mas não pertence a A. O que ele está me dizendo aqui? Vamos ver aqui embaixo. Deixa eu fazer um exemplo aqui antes. Vou fazer certo agora. Conjunto P. E tem o conjunto Q. Tá ok? No conjunto P, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 6, 7, 8. Tem o conjunto P. O conjunto P tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o conjunto P. Conjunto P, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar ele aqui. P, 1, 2, 3, 4, 5. Só que agora eu vou tirar, eu quero calcular o conjunto P menos Q. Qual é o conjunto Q? Vamos colocar ele aqui. Vou fazer de amarelinho. Tem 4, 5, 6, 7 e 8. Vou colocar ele aqui. 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? O que é P menos Q? A ideia de tirar. Vamos ler esse símbolo aqui como tirar. Eu tenho P, vou tirar o Q. Vamos tirar aqui. Olha. Vou tirar o Q. Eu tenho P, estou tirando o Q. Literalmente. Quando eu tirar o Q, olha o que acontece. Tirei o Q. Credo. Tirei demais. Vou ter que editar isso aqui. Vamos ver de novo. Tirei, vou tirar com a borracha. Tirei o que? Fica olhando, ó. Tirei o que? O que sobrou? Se eu tirei o que, sobrou aquilo que estava no P, mas que estava fora do que. Ou seja, pertence ao P, mas não pertence ao que. Sobrou 1, 2 e 3. Olha só, deixa eu voltar aqui para a gente tirar a dúvida. Olha só. Vamos desfazer. Tá voltando. Voltou. Pronto. Se eu tenho P e vou tirar o Q, imagine que eu tiro isso aqui, ó. Tirei. Tá vendo que sobra aquilo que estava no P, mas não estava no Q, certo?
Por isso, então, o que é P menos Q? O conjunto P menos Q seria 1, 2 e 3. Por isso que eu posso dizer que o conjunto Q menos P não é igual. Vamos ver se ele é igual? Olha só. Tem que tirar aquele riscado que eu tinha feito. Mais um desfazer. Espera que eu já fiz besteira já. 2 e 3. Vamos apagar isso aqui. Deu certo. Vamos fazer o contrário agora. Q menos P. Eu tenho o conjunto Q, vou tirar o conjunto P. Se eu tirar o conjunto P, vamos fazer de vermelho aqui que eu vou tirar. Imagina que eu vou tirar daqui o P. Olha ele tirando o P, ó. Se eu tiver o Q, agora eu tiro o P. Por isso que eu falo para a gente, sempre falo para meus alunos, vamos ler isso aqui como tirar. Q tirar o P. O que sobrou? O que estava no Q e estava fora do P. O 6, o 7 e o 8. Tá ok? Então, consultando o material ele diz assim, ó, ele mostra o diagrama e você vê aqui que ele faz, quando ele quer mostrar o A menos B, a diferença entre A e B, ou seja, A menos B, ele está dizendo que você tem o conjunto A e você quer tirar o B. Se eu tirar o B, vai sobrar aquilo que estava no A e está fora do B. Assim como quando eu faço B menos A, quer dizer que eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B, desculpa, e vou tirar o A. Se eu tirar o A, vai sobrar essa região azul. Porque esse A aqui ele vai sumir, certo? Então, o que sobrou? Aquilo que estava no B e está fora do A. Por isso que ficou representado aqui por essa região cinza. Tá? Bom, gente, com isso a gente finaliza essa parte inicial, né? Só mostrando agora uma observação que ficou no material, que são as observações sobre essa operação. Se eu tiver o conjunto A e tirar o conjunto A, se eu tirar todo mundo do A, vai ficar vazio. Outra observação que nós já comentamos. O A menos B geralmente é diferente de B menos A. Sendo dois conjuntos diferentes, certo? E quando o conjunto está dentro do outro, certo? Por exemplo, aqui, nota que o B está dentro do A. Está vendo que essa região cinza, eu estou falando que eu tinha o A e tirei o B. Como o B é subconjunto, nós chamamos essa região cinza aqui de complemento. Você concorda que se eu tiver o conjunto B e completar com essa região cinza, eu vou formar o conjunto A? Isso aqui é o que a gente chama de complemento de B em A, que eu vou representar assim, ó, complemento de B em A. O que significa isso? É quanto falta para completar o conjunto A. Tá ok? Aí nós temos o último exemplo para finalizar, né? Onde eu tenho o conjunto A, o mesmo conjunto, 0, 1, 2, 3, 4. O conjunto B, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o conjunto C, 3, 4, 5, 6. O que seria o conjunto A menos B? Eu tenho o conjunto A e quero tirar o B. Se eu tirar o B, eu vou tirar todo mundo que está no B. Eu vou tirar o menos 2. Tem menos 2 para tirar no A? Não tem. Vou tirar o menos 1. Tem menos 1 para tirar no A? Também não tem. Vou tirar o 0. Tem 0? Opa, tem. Vou tirar o 1 e vou tirar o 2. Então, nota que eu tenho o A e estou tirando o B. O que sobrou? 3 e 4.
Ah, e se fosse o contrário? Se eu tivesse o B e quisesse tirar o A? Então, a gente faz o mesmo processo. Deixa eu apagar isso aqui, que está meio poluído. Vamos lá. Eu tenho agora o conjunto B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Quero tirar o A. Se eu tirar o A, então eu quero fazer assim, ó, B tira A. Eu vou tirar 0, vou tirar 1, vou tirar o 2, vou tirar o 3. Opa, não tem 3 para tirar. Vou tirar o 4, também não tem. Então sobrou o quê? Menos 2 e menos 1. Tá ok? Aí ele pede para calcular essa expressão aqui, ó. A união B menos C. Lembra que sempre que tem parênteses, a gente resolve primeiro o parênteses, certo? O que seria a união B? Juntar o A com o B. Vamos juntar aqui o A e o B? Vamos apagar aqui de novo, tirar esse risco aqui. Zero, 1, 2, 3, 4, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Vamos escrever isso aqui. A união B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Todos que estão no B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E todos que estão no A, 0, 1, 2, 3, 4. Esse seria a união B. Então, ele pediu para calcular o conjunto A união B menos C. Sempre que eu ponho um parênteses, significa que eu vou resolver primeiro isso aqui. A união B já fizemos. Quando você tiver mais de uma operação para fazer, é mais prático você escrever o conjunto. Então, a união B é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Menos o C. O que é o C? Vamos subir lá. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Lembra que esse menos aqui é tirar. Ou seja, eu tenho esse conjunto e vou tirar esse aqui. Isso significa que eu vou tirar o 3, vou tirar o 4, vou tirar o 5. Ah, mas não tem 5 para tirar. Então, paciência. Vou tirar o 6. Também não tem. Então, o que sobrou então? Se eu fizer A união B e tirar C, A união B menos C, diferença com C, sobra menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá ok? Com isso, a gente finaliza essa parte de operações. Essas anotações vão ficar disponíveis para quem quiser fazer download, tirar dúvidas, certo? E com isso a gente finaliza mais essa videoaula. Nós teremos mais uma para a resolução dos exercícios de fixação. Então, gente, foi um prazer e até a próxima.